Então, as questões são: posso mandar E lembre-se, somos especialistas na área da educação. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Cássia, eu sou advogada da área trabalhista, aqui no escritório Celso Carlos Advocacia, e hoje, com parceria Meira Fernandes, vamos falar um pouquinho das medidas provisórias 1045 e 1046. Juntamente com a doutora Mariângela. Passa o slide, por favor. A medida provisória 1045, ela vai instituir novamente, como assim em 2020, a possibilidade da redução proporcional da jornada de trabalho ou a suspensão temporária do contrato de trabalho. Entretanto, essas medidas, elas só são possíveis para os contratos celebrados até 28 de abril de 2021. Contratos celebrados após essa data, o empregador não poderá se beneficiar. Contratei um empregado no dia 29, no dia 30 de abril. Posso reduzir a jornada dele? Posso suspender temporariamente o contrato de trabalho? Não.
somente até o dia 28 de abril. As disposições das medidas, elas visam, né, ajudar o empregador nesse momento de crise, em razão da pandemia que todos estamos vivendo. As medidas que podem ser adotadas, tanto por acordo individual como por acordo coletivo, são redução proporcional de jornada de trabalho e salário e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Agora vamos falar um pouquinho de cada uma. Tá? Quando é que eu posso fazer um acordo individual com o funcionário? Quando o empregado ele receber um salário igual ou inferior a R$ 3.300 ou com aquele empregado que ele tem diploma de nível superior e ele recebe um salário igual ou superior ao teto, 2 vezes o teto da Previdência Social, algo em torno de R$ 12.867. Fora dessas condições, o acordo deverá ser coletivo. Então, eu tenho um empregado que recebe acima de 3.300, mas também recebe menos de 12.867, ou seja, ele recebe acima dos 3.300 e menos do que o dobro do teto da Previdência. Também será acordo coletivo. Outra importante informação, a MP, ela fez a observação que a possibilidade do acordo individual para empregados que recebam igual ou superior ao teto, ele tenha que ter a condição de diploma de nível superior. Então, os empregados com salário acima de 12.867, ou seja, acima de 2 vezes o teto da Previdência Social, sem diploma, também terá que ser feito acordo coletivo. Outra dica importante, quero fazer o acordo mesmo assim, mas eu quero fazer um acordo individual, dentro da faixa etária que a MP não permite. Então, eu tenho um empregado que recebe acima de 3.300, mas recebe menos de 2 vezes o teto da Previdência. Ele não tem diploma. Não quero fazer um acordo coletivo, então não pode haver redução do salário mensal dele. Então, a soma do benefício, que ele vai receber é o benefício emergencial, tá? Mas, em caso de redução temporária, o salário pelas horas trabalhadas, se esse valor for menor do que o salário que ele está recebendo, ou a empresa completa com uma ajuda compensatória, ou faz por acordo coletivo. Tá? Esses acordos, eles devem ser por escrito, podendo o empregador enviar por e-mail eletrônico, tá? Desde que com 2 dias de antecedência. Então, o empregador, ele faz o acordo, ele envia a proposta para o seu empregado, com 2 dias de antecedência do início da vigência deste acordo. Assinado o acordo, o empregador ele tem 10 dias para informar o sindicato da categoria profissional sobre esse acordo. E a redução? Como é que se dá essa redução? Quando eu posso reduzir de jornada, de salário? A MP, ela traz a possibilidade para redução de 25%, 50% e 70%. Em negociações coletivas, esse percentual poderá ser alterado. Tá? 33% numa negociação coletiva, 55%, mas sem a negociação coletiva, somente eu posso reduzir em 25%, 50% ou 70%. Também temos que lembrar que o salário hora deve ser preservado, em qualquer que seja dessas reduções. Agora vamos falar um pouco da suspensão do contrato de trabalho. Tá? É importante deixar claro que eu suspendo o contrato de trabalho dentro das possibilidades que a medida provisória
me permite, né, mas eu não posso deixar de preservar os benefícios mantidos anteriormente. Então, eu suspendi o contrato, mas todos os benefícios recebidos pelo empregado até a data da celebração, eles serão mantidos. Outra observação importante: suspendi o contrato de trabalho. Não pode haver nenhum tipo de prestação de serviços, seja parcial, seja em teletrabalho, um dia, uma hora, não pode. Precisou do empregado, está com o contrato suspenso, não pode haver prestação de serviço. Somente se o acordo for antecipado e for rescindido a suspensão. Tá? Havendo essa prestação de serviços no contrato suspenso, esse acordo ele pode ser descaracterizado e o empregador ter que pagar todos os salários e os encargos desse período. Na suspensão do contrato de trabalho, fica dispensado o recolhimento do FGTS e do INSS. O empregado, ele pode contribuir na modalidade de segurado facultativo. Então, a MP, ela autoriza, caso assim desejar, o empregado ele pode recolher para o INSS neste período em que um contrato está suspenso, mas como segurado facultativo. E as empresas que têm receita bruta, tiveram receita bruta de 4.800 milhões no ano calendário de 2019, a MP não se refere ao ano passado, tá? Ela se refere a 2019, essa empresa ficará obrigada a pagar uma ajuda compensatória de 30% sobre o valor do salário. E essa ajuda compensatória ela terá natureza indenizatória. Não servirá de base de cálculo para INSS, FGTS, imposto de renda ou outros tributos. Agora nós temos umas disposições comuns de ambas as modalidades. A MP, ela prevê a possibilidade de dar um alívio para o empregador neste momento de crise. Em contrapartida, ela também garante a estabilidade ao empregado. No mesmo momento que ela ajuda o empregador, ela preserva o emprego do empregado. Então, eu suspendi o contrato de trabalho, ou eu reduzi o contrato de trabalho, reduzi a jornada de salário por um setor, pela empresa inteira, ou alguns funcionários, isso não importa, esses funcionários que tiveram alteração no contrato, eles terão a estabilidade. E essa estabilidade, ela será pelo período do contrato em vigência, desse acordo, tá? Término desse acordo pelo mesmo período. Fiz um acordo para suspensão do trabalho, 60 dias. Encerrou. Voltei a trabalhar. Eu tenho mais 60 dias de estabilidade. Tá? Isso acontece tanto na modalidade de redução de jornada de trabalho e salário, quanto na suspensão do contrato de trabalho. Temos que observar que, em alguns casos, o empregado estará no curso da estabilidade devido ao acordo feito lá atrás, no ano passado, 2020, pelas medidas provisórias 927, 936. Ele está no curso dessa estabilidade. Posso fazer um novo acordo para suspender o contrato dele pela MP 1045? Pode. A partir do momento que o novo acordo é celebrado, o prazo da estabilidade de 2020, ela é interrompida. E ela volta a contar somente após o término dessa garantia estabelecida pela MP 1045. Tem um empregado que está a 45 dias do final da sua estabilidade, mas eu preciso suspender o contrato dele para manter o emprego. Esses 45 dias vão parar, vai seguir normalmente o prazo desse acordo pela MP 1045. Acabou a estabilidade, por essa MP, volta a fluir o prazo da estabilidade anterior.
Se eu tenho uma estabilidade, eu posso dispensar o empregado? Se ocorrer a rescisão do contrato de trabalho no período de estabilidade, sem justa causa, o empregador ele é obrigado a pagar uma indenização substitutiva, referente ao período que faltava para completar a sua estabilidade. Tá? Pedido de demissão, não se aplica. Justa causa, demitir o funcionário por justa causa, não se aplica o pagamento da estabilidade. Fiz um acordo para rescindir o contrato de trabalho, também não se aplica, tá? Importante a gente lembrar da empregada gestante, que ela tem uma estabilidade já garantida pela ADCT, que é conhecida, do parto até 5 meses, ela tem essa estabilidade. Então, a estabilidade em caso de acordo pela MP 1045, esse prazo vai começar a contar após o final dessa estabilidade. Ou seja, após 5 meses do parto, começa a contar essa estabilidade pelo acordo que eu fiz por essa MP. Outra coisa importante que traz a medida provisória, eu demiti um funcionário, tá? Mas veio a medida provisória e era um bom funcionário, eu verifiquei que eu queria ele de volta. Empregado e empregador, eles podem, em comum acordo, cancelar o aviso prévio, restabelece o contrato anterior, tá? E o empregador se utiliza dessas medidas, ele pode reduzir o contrato de trabalho em algumas horas, ele pode reduzir, ele pode suspender a jornada, então é cancelado, né? O empregado e o empregador de comum acordo. Outra regra que a MP traz é referente aos acordos com o empregado aposentado. O empregado aposentado, por lei, ele é proibido de receber o benefício emergencial criado com a MP 1045, que possibilita a suspensão do contrato e a redução de jornada de trabalho. Então, por regra geral, o acordo com o empregado somente poderá ser coletivo. Então, acordo por convenção coletiva ou acordo coletivo, tanto na redução quanto na suspensão. Mas tem uma exceção. A exceção que permite o acordo individual é quando a empresa, além de cumprir os requisitos exigidos na MP, ela paga uma ajuda compensatória. Acordo com o empregado aposentado, ele tem que receber um salário igual ou inferior a 3.300, ou possuir o diploma de nível superior e receber igual ou menor que 2 vezes o teto da Previdência Social. Além disso, pagando uma ajuda compensatória, poderá ser feito o acordo individual para reduzir a jornada de trabalho, salário, ou para suspender o acordo, suspender o contrato desse empregado, tá? E como é que fica essa ajuda compensatória? Qual é o valor, né? A MP, ela traz 2 possibilidades, tá? Então, primeiro, valor mínimo que será pago de ajuda compensatória equivale ao valor do benefício que o empregado aposentado teria direito se não houvesse a vedação, tá? E para as empresas com receita bruta no ano de 2019 superior a 4.800.000, essa ajuda compensatória será o valor mínimo equivalente ao que o empregado teria se não fosse proibido ele receber o benefício emergencial acrescido de 30% do salário. E o prazo dessas medidas? A duração para os acordos, eles são, a princípio, de 120 dias a contar da publicação. Então, eu tenho 120 dias a contar de 28 de abril de 2021
para celebrar o acordo e o término, salvo por ato do Poder Executivo que ele poderá prorrogar. As partes vão estipular o início e o fim do contrato, da suspensão, né, do acordo, ou da suspensão ou da redução. Automaticamente, eu tenho um contrato, eu tenho um acordo feito com o empregado. E eu cumpri o prazo estipulado nesse acordo. Como é que volta o contrato dele anterior? Automaticamente após 2 dias. Cumprido o prazo estipulado nesse acordo, tanto para a suspensão temporária do contrato de trabalho, quanto para a redução proporcional da jornada e salários, o contrato volta automaticamente ao que era antes, num prazo de 2 dias. No meio desse acordo, se o empregador precisar do funcionário ou simplesmente ele desejar encerrar, tá? Ele pode. Então, o empregador ele pode antecipar. Eu estipulei um prazo de 90 dias. E o acordo está a 60 dias. Eu posso antecipar? Pode. Então, o empregador, ele vai comunicar ao seu empregado 2 dias corridos, tá, de antecedência, que o acordo será encerrado naquela data. Então, aí o contrato dele volta nos moldes anteriores a esse acordo após esses 2 dias. Bom, eu falei um pouquinho, né, dos pontos relevantes da medida provisória 1045, tá? Nós estaremos recebendo as suas perguntas e vamos responder ao final. Mande as suas perguntas, tá? Agora eu vou passar a bola para minha colega, a doutora Mariângela. Ela também vai falar dos principais pontos que traz a medida 1046. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, eu só quero fazer uma ressalva para vocês não deixarem de mandar as perguntas pelo chat, que no final da nossa apresentação a gente vai estar selecionando algumas para poder responder para vocês, tá bom? Eu vou dar continuidade falando sobre as regras que podem ser flexibilizadas pela medida 1046, tá? Praticamente são as mesmas regras trabalhistas que a gente viu na medida provisória 927, com algumas alterações. Então, a gente vai ver de novo a figura do teletrabalho, de antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, antecipação de feriados e o banco de horas, tá? Eu vou começar pelo teletrabalho. O teletrabalho, tem muita gente, né? A gente tem muito empregado hoje em dia em teletrabalho, e a demanda é cada vez maior, porque a gente não sabe quando que tudo isso que a gente está vivendo vai terminar. Então, assim, a questão do teletrabalho, a medida provisória, ela vem facilitando um pouco mais essas alterações de regime contratual. Então, a medida provisória, ela está dispensando a necessidade de formalizar essa alteração de regime. Então, basta que o empregador, tendo essa necessidade, ele pode apenas notificar o empregado por escrito, podendo ser até por e-mail eletrônico, com uma antecedência mínima de 48 horas. Então, o empregador que pretende passar o seu empregado para teletrabalho, ele basta fazer essa notificação. E o inverso também. Então, precisou que o empregado volte ao trabalho presencial, não vai ter mais aquela necessidade da burocracia de fazer toda alteração contratual, fazer aditivo contratual. Não, basta que ele notifique com 2 dias com 48 horas de antecedência para o empregado voltar para o regime presencial, tá? A medida provisória também está permitindo a adoção desse regime de teletrabalho para estagiários e aprendizes, tá bom? E com relação às despesas, né? Muito se fala em teletrabalho e aí muito se pergunta como é que fica essa questão de equipamentos, de infraestrutura para fazer o trabalho remoto. Então, assim, a medida provisória, ela é clara no sentido de que a regra geral é o custo,
a obrigatoriedade de fornecer os equipamentos e o custo pelo serviço, ele é do empregador, tá? Ele só vai ser do empregado se houver uma previsão contratual. Então, se o empregado ele tem essa condição em casa, ele tem os equipamentos dele, ele tem internet já, e não vai ter nenhum outro custo adicional, então, o empregador ele tem que fazer um aditivo contratual, um contratinho, estabelecendo que a responsabilidade pelos custos e pelos equipamentos é do empregado. Caso contrário, o custo será do empregador. E se o empregado ele não tem, né, os equipamentos em casa, ele não tem condições de ter uma infraestrutura para trabalhar remoto, então é como eu disse, o empregado ele tem a obrigação de fornecer esses meios de trabalho. Tá? Os equipamentos, eles vão ser concedidos em forma de comodato, e as despesas com infraestrutura, elas não vão ter natureza salarial. E se o empregador, ele não tiver essa condição de estar fornecendo os equipamentos, de estar dando essa ajuda de custo, então a medida provisória, ela é clara, prevendo que o tempo de duração da jornada, ela vai ser considerada como tempo à disposição do empregador. Então, o empregador ele não vai poder não pagar o salário porque o empregado está em casa e não tem equipamento para trabalhar. Não, ou ele fornece o equipamento, ou ele vai ter que continuar pagando o salário regularmente, tá bom? Dois pontos importantes que essa medida provisória ela trouxe em relação ao tempo de uso de equipamentos, né, fora do horário de trabalho pelo empregado. Então, o empregado está em home office e ele está usando esses equipamentos, né, a infraestrutura toda fora da jornada dele de trabalho. A medida provisória é clara, dizendo que esse período não vai ser considerado como tempo à disposição do empregador. O que isso quer dizer para a gente? Não vai ter hora extra. Então, se o empregado está no teletrabalho, ele está usando ou respondendo e-mail de madrugada ou fora do horário contratual dele, ele não vai poder cobrar essas horas extras, tá bom? Exceto se houver um ajuste expresso, né, um acordo individual ou um acordo coletivo nesse sentido. Então, se houver... o ano passado nós fizemos alguns contratos de teletrabalho prevendo a jornada contratual. Então, nesses casos, vale o que está estipulado neste contrato. Então, nessas hipóteses, o empregado ele vai ter direito a horas extras, né, a buscar, né, o reconhecimento das horas extras na justiça, e até o empregador ele tem essa obrigação de pagar, porque tem uma previsão contratual, um acordo individual entre eles, prevendo que a jornada é uma jornada estipulada. Se não houver essa estipulação, ele não faz jus às horas extras, tá? Então, é importante vocês estarem verificando que para quem tem, né, o acordo, fez o termo aditivo de alteração de jornada no ano passado, por conta da medida provisória 927, é bom estar checando para ver se tem essa estipulação de jornada, tá bom? E para aqueles empregados que eles, mesmo em regime de teletrabalho, eles continuam tendo o controle efetivo da jornada, para esses nada muda. Então, eles vão continuar tendo direito às horas extras, porque o empregador ele está controlando a jornada como sempre controlou, tá? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão das férias, né? Antecipação de férias individuais e a concessão de férias coletivas. Então, a medida provisória, ela vem, né, da mesma forma como a anterior, ela vem prevendo essa possibilidade, né, do empregador antecipar as férias, ficando a critério do empregador definir pela antecipação das férias individuais ou concessão das férias coletivas. A CLT, ela traz como regra geral a necessidade de você comunicar ao empregado com 30 dias de antecedência de que ele vai gozar de férias. Pela medida provisória, esse prazo foi bem reduzido. Então, o empregador, nesse período de 120 dias que decidir antecipar férias ou dar férias coletivas, ele vai precisar observar o prazo de 48 horas. Tá? Essa comunicação, ela tem que obrigatoriamente ser feita por escrito, podendo da mesma forma ser por e-mail, tá bom?
A medida provisória, ela estabelece que o prazo mínimo de férias a ser concedidas é de 5 dias, então o empregador ele não pode conceder férias inferior a isso. E também permite, né, ela vem permitindo a antecipação de férias para aqueles empregados que ainda não adquiriram um período aquisitivo, não completaram. Então, ela está permitindo que o empregado que não tem o período de 12 meses completo, ele pode antecipar férias desse empregado, tá bom? Com relação às férias individuais, é importante chamar a atenção também que caso o empregador necessite de um período maior, ele pode negociar períodos futuros de férias. Então, por exemplo, né, o empregador vai conceder umas férias para aquele empregado que já está vencida, mas ele precisa de mais tempo para interromper, né, esse período de trabalho. Ele pode negociar com o empregado as próximas férias já, mas essa negociação ela tem que ser feita por um acordo individual escrito, tá? A medida provisória, ela orienta que seja priorizado os trabalhadores no grupo de risco, né, para concessão de férias, e ela também prevê a possibilidade daquele empregado que já está com comunicação de férias, ou que está no curso das férias, ela prevê a possibilidade de suspender essas férias e licenças remuneradas para aqueles trabalhadores que trabalham na área da saúde ou que desempenham funções dentro de hospitais. Lembrando sempre que qualquer notificação tem que ser feita com 48 horas de antecedência, tá bom? Com relação às férias coletivas, a medida provisória, ela vem dispensando aquela obrigatoriedade de comunicar o sindicato e o Ministério da Economia, e ela também está deixando a critério do empregador o período, né, de férias coletivas, podendo até, inclusive, ser superior a 30 dias mediante negociação. Então, o empregador que tem um setor operacional e precisa parar por 60 dias, ele pode, através de uma negociação, dar férias coletivas para os seus empregados nesse período, tá? E com relação ao pagamento, né, das férias, essa questão do pagamento ficou bem semelhante à medida provisória anterior, tá? Então, a remuneração de férias, das férias, ela pode ser feita até o 5º dia útil subsequente ao início do gozo das férias. Então, por exemplo, se eu vou colocar um empregado em férias hoje, eu vou poder pagar a remuneração das férias até o 5º dia útil de junho, tá? E com relação ao acréscimo de 1/3, continua valendo a mesma regra de que o pagamento pode ser feito juntamente com o 13º salário em dezembro, tá bom? E os empregados que tiverem seu contrato de trabalho rescindido antes disso, aí não muda, tem que pagar 1/3 juntamente com as verbas rescisórias, tá? É bom chamar a atenção, um ponto importante, que para aqueles trabalhadores que eles não tiveram o período aquisitivo completo e o empregador decidiu antecipar as férias, né, mesmo ele não tendo o período completo, essas férias elas só vão poder ser descontadas se a rescisão for por um pedido de demissão do empregado, tá? Qualquer outra modalidade, se for uma rescisão sem justa causa ou uma rescisão de comum acordo, o empregador ele não vai poder descontar essas férias antecipadas, tá bom? No nosso segmento escolar, é bom fazer uma diferenciação entre o que são as férias e o recesso escolar, tá? Quando a gente está falando de férias, de antecipação de férias, a gente está falando daquele período de descanso de julho, tá? O período que a gente tem de descanso de dezembro a janeiro, que está previsto em convenção coletiva, esse é o recesso escolar. Esse ele não pode ser alterado. Então, quando a gente fala da possibilidade de antecipar férias, a gente está falando da possibilidade de antecipar esse período de descanso de julho. Lembrando sempre que qualquer antecipação de férias, ela vai implicar diretamente na alteração do nosso calendário escolar. Então, vai ter que fazer alteração, levar na diretoria de ensino novamente para ser homologado, tá bom?
E lembrando também que os professores, eles não têm férias coletivas. Então, quando a gente fala de férias coletivas, da possibilidade, são para outros setores, até mesmo dentro da escola, um setor administrativo, um setor de limpeza. Então, assim, sem ser os professores, tá bom? A medida provisória também, ela fala de antecipação de feriados, então ela permite a antecipação de todos os feriados, inclusive os religiosos, e traz a mesma necessidade de notificação, tá? Então, o empregador, ele quer antecipar alguns feriados, ganhar alguns dias, ele pode. Então, ele vai notificar o empregado, indicando os feriados que vão ser antecipados, tá? E com relação agora, meu último ponto é o banco de horas. O banco de horas, né, foi muito tratado no ano passado por conta da MP 927, e assim, as regras ficaram bem semelhantes. Então, a formalização pode ser feita por acordo individual, pode ser feita por acordo coletivo. O prazo de compensação, ele continua sendo de até 18 meses, a partir do encerramento da vigência da medida provisória. Então, a gente tem um prazo de vigência inicial de 120 dias. Então, quando terminar esses 120 dias, é que eu começo a ter a obrigatoriedade de compensar esse banco de horas formado no prazo da medida provisória. E vocês podem estar me perguntando, mas e a questão do banco de horas? Eu já tenho banco de horas, os meus empregados já têm banco de horas. Então, o que a medida provisória, ela vem regulamentando? Então, assim, o banco de horas que o empregado já tem, o saldo que ele tem anterior à medida provisória, ele vai ter que ser compensado no prazo que está previsto naquele acordo anterior. Então, se você tem um acordo individual de banco de horas, onde tem a previsão de compensação de 6 meses, aquele saldo relativo àquele acordo, ele tem que ser compensado em 6 meses, tá? Esse prazo de 18 meses que a medida provisória vem colocando para a gente é só para o banco de horas, para as horas, né, lançadas no banco nesse período de vigência da medida provisória. Então, nesses 120 dias, as horas que foram para o banco, eu vou ter o prazo de 18 meses para compensar. Então, o que a gente orienta? Que primeiro compense as horas do banco anterior, e a partir do momento que zerar o banco, aí começa a compensar esse novo banco de horas, tá bom? A compensação, ela continua ficando a critério do empregador, tá? Então, o empregador é quem vai decidir se ele vai exigir uma prorrogação de jornada até 2 horas diárias. Lembrando que o empregado, ele não pode ter uma jornada superior a 10 horas diária, ou a compensação poderá ocorrer aos finais de semana. Chamando a atenção para o fato de que os trabalhos aos domingos só são permitidos para aquelas atividades que estão listadas lá na portaria 604 de 2019, tá? Então, fora aquelas atividades que estão listadas, a gente não pode colocar o empregado para trabalhar aos domingos. Aos sábados pode, domingo não, tá? Com relação aos professores, né, que eu acho que grande parte que nos assiste é desse segmento escolar. Os professores, por previsão expressa, né, na portaria, eles não podem trabalhar aos domingos, tá? Então, se for fazer banco de horas com o professor, ou vai exigir o acréscimo de 2 horas diárias, ou a gente pode compensar isso no sábado, domingo nunca, tá bom? Exceto para aquelas instituições que trabalham em regime de internato, porque aí nessas instituições o trabalho aos domingos é permitido. Tá bom? Eu queria agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. A gente vai abrir agora para as nossas perguntas. Se você tem alguma dúvida sobre esses pontos da medida provisória 1046, não deixa de colocar lá no chat, que a nossa equipe está separando algumas perguntas para a gente responder, tá bom? Oi, boa tarde. Boa tarde, Elizabeth da Uniep, tudo bem? A pergunta da Elizabeth é a seguinte: no caso das professoras grávidas,
Suspensão será até 30 de junho de 2021, para assim cumprir o que reza a Convenção Coletiva de Trabalho de férias de julho. Posso suspender novamente até 25 de agosto? Bom, a suspensão, ela pode ocorrer até o dia 30 de junho, tá? Aí ela vai gozar de férias normalmente. Depois, pode ser feito um novo acordo. Lembrando que as férias, tá? Ela não pode ser calculada nessa base da suspensão. Tá? Tem que entrar em contato com o departamento pessoal, contabilidade, e eles vão elaborar o cálculo, mas pode suspender o contrato até o dia 30, ela vai gozar de férias normalmente, mas depois tem que fazer um novo acordo. Eu tenho 2 acordos nessa situação, um antes das férias e um depois. Tá. Eu só queria fazer uma colocação, Beth, que a suspensão, né, tanto a suspensão como a redução, elas só podem ser aplicadas nos 120 dias da medida provisória. Então, essa, até dia 25 de agosto, vai ser mais ou menos o fim da medida provisória. Então, você vai ter aí mais uns 25 dias para fazer um novo acordo, tá bom? Daniele, boa tarde. Tenho a seguinte dúvida. Posso mandar por justa causa o funcionário que está com contrato de trabalho reduzido? Sim, pode. As dispensas, elas podem ocorrer normalmente. Ele só vai ter estabilidade se a dispensa for sem justa causa. Qualquer outra modalidade, ele não tem estabilidade no emprego, não tem garantia, tá bom? Oi, Carla Oliveira. Um professor sem atribuição de turma, com suspensão do contrato de trabalho, tem direito ao gozo das férias de julho de 2021, após o período de suspensão, estando com o contrato suspenso por 90 dias até 31 de julho? A suspensão deverá para o professor até 30/6. Ele vai gozar de férias normalmente. O professor não pode ter o contrato alterado durante o período de férias. Então, o professor com contrato suspenso, ele vai gozar das férias, tá? E esse contrato, seja suspenso ou seja de redução de jornada, deverá ser feito até 30/6. Oi, Ivete, boa tarde. A dúvida da Ivete é: o empregado que tem um equipamento e está trabalhando, pode requerer alguma verba da empresa, como internet, energia elétrica? Sim, Ivete, assim, a regra geral é que o empregador, ele forneça os meios de trabalho para o empregado. A gente só vai ter a exceção se tiver uma previsão expressa em contrato. Então, no teu caso, o que eu te oriento? Entrar em contato com a gente, para a gente estar fazendo um aditivo contratual, prevendo que esse custo, né, da infraestrutura e dos equipamentos, ele é do empregado, tá bom? Oi, Daniele. Outra dúvida. O banco de horas da MP 1046 pode iniciar negativo? Olha, o banco de horas da MP, ele é um novo acordo, tá? Ele não pode iniciar negativo. Você pode, se você tem um banco de horas anterior, você tem que fazer um dispositivo, um aditivo, reconhecendo aquelas horas, tá? Porque elas têm um prazo para ser cumprida. Então, nós temos a seguinte situação. Se eu tenho um banco de horas que equivale às horas pela redução ou suspensão do contrato de trabalho, pelos acordos celebrados em 2020, eu tenho prazo de 18 meses para cumprir. Isso é um. Eu tenho um banco de horas, tá? Anterior a essa MP, eu tenho que cumprir dentro do prazo que a CLT me permite. Então, eu tenho essas ocasiões, essas situações. Então, eu tenho um prazo anterior, que a MP passada me permite 18 meses para cumprir.
Se eu tenho um banco de horas entre o término da medida de 2020 e antes dessa de 2021, o prazo para o banco de compensação são 6 meses. E após, é que eu posso ter o banco de horas referente à MP 1046. A próxima pergunta é da Tatiana Marçal. Boa tarde, Tatiana. Pergunta é: professores e auxiliares do grupo de risco que manifestarem interesse em voltar ao trabalho presencial, podem retornar? É necessário estarem munidos de atestado médico autorizando o retorno? Professores, não, Tatiana. A gente tem uma medida liminar ainda numa ação aqui em São Paulo. Eu não sei se você está falando de São Paulo, tá? Mas aqui em São Paulo, sempre a gente tem uma medida liminar que proíbe o professor do grupo de risco trabalhar presencial. Então, mesmo que ele queira, ele faça uma declaração, ele traga um laudo médico dizendo que ele pode voltar a trabalhar, ele não pode por força dessa decisão judicial. Com relação aos auxiliares, tá? A gente sempre pede, ele vai poder voltar a trabalhar desde que ele faça um pedido por escrito, né, dizendo, por exemplo, que ele não tem condições de trabalhar em casa porque ele não tem infraestrutura, ou ele não tem equipamentos, ou que a rotina é muito complicada dentro de casa, mas seria sempre bom, a gente recomenda que ele traga, né, um laudo médico dizendo que ele pode voltar e ele se responsabilizando pelo retorno dele. Em nenhum momento a empresa ela pode convocar, né, a escola ela não pode convocar esses trabalhadores para voltar a trabalhar. Isso tem que partir deles, tá bom? Oi, Ivete, boa tarde. Referente à suspensão ou redução do contrato de trabalho, o empregado que fez acordo com a empresa pode prestar serviço em outra empresa? A MP não proíbe. Se o empregado ele tem 2 vínculos empregativos, em comum ele fez o acordo e no outro não, ele pode trabalhar normalmente, tá? Inclusive, a MP, ela garante, tá? Em caso de vínculo duplo, tem um vínculo numa empresa, um vínculo no outro, pode também fazer o acordo nas duas. Então, assim, ele pode trabalhar em outra empresa, sim. Jaqueline Silva, boa tarde. As férias dos professores são de 30 dias. Mesmo tendo tido a redução? Sim, as férias vão ser sempre de 30 dias. Tá? Agora, no período de julho, mesmo ele tendo a redução, não vai poder diminuir esse período de férias. Oi, Michele, boa tarde. Essa liminar ainda está sendo aplicada para professores que moram com alguém do grupo de risco para continuar remoto? Sim. A liminar, ela foi estendida não só para os professores inseridos no grupo de risco, mas para os professores que residem comprovadamente com pessoas do grupo de risco. Vera Lúcia, boa tarde. Empregado que pertence ao grupo de risco poderá retornar ao trabalho após ter recebido as 2 doses da vacina da Covid? Então, a lei, né, a medida provisória, elas não falam nada sobre isso. Então, assim, o empregado do grupo de risco, a gente sempre orienta a agir da mesma forma. Ele quer voltar, mesmo vacinado, tá? Ele quer voltar ao trabalho, ele faz uma declaração pedindo para retornar e traz um documento médico dizendo que ele está apto para retornar ao trabalho. Lembrando que os professores do grupo de risco, eles não podem voltar ao trabalho nem nessas hipóteses, por conta da liminar. Isso aqui em São Paulo, tá, gente? Não sei se tem gente de outra parte do país, mas aqui em São Paulo, essa decisão liminar, como a Cássia mencionou, ela continua valendo. Oi, Wilma Miranda, boa tarde, tudo bem? O professor do grupo de risco, após tomar a 2ª dose da vacina,
pode retornar ao trabalho presencial? Depende, perdão, professor do grupo de risco? Não, não. A liminar, ela deixa claro que a decisão, ela vai prevalecer não somente após a vacina, mas enquanto perdurar o risco de contágio. É assim que está na decisão. Então, enquanto perdurar o risco de contágio, mesmo o professor do grupo de risco vacinado, ele não pode voltar ao trabalho. Andréia Oliveira, boa tarde. Posso suspender o professor por 120 dias até o dia 25 de agosto? Sim, pode. A suspensão temporária do contrato, ela pode ser aplicada para qualquer função, para qualquer empregado. Só tem que observar o prazo da medida provisória. Eu acho que 25 de agosto ainda vai estar vigente a medida. Só lembrando também que o contrato, ele pode ser suspenso, tá? Por 120 dias do professor, mas ele vai ter obrigatoriamente que fazer uma pausa durante o mês de julho, nas férias. Tá? Então, durante o mês de julho, o professor não pode ter o contrato suspenso. Jaqueline Silva. Correção, suspensão para os professores reduz os dias de férias. É o que a Cássia falou. A suspensão, ela pode ser feita, mas vai ter que observar esse período de férias de julho. Então, você fez a suspensão no período de férias, esse período não vai ser computado como período de suspensão, porque ele tem o direito às férias. Tá bom? Não sei se eu consegui responder, Jaqueline, mas qualquer coisa você liga aqui em contato com a gente. Vanessa, boa tarde. Funcionária da limpeza, hipertensa, mas sem laudo médico, deve ser afastada? Olha, Vanessa, o afastamento, ele se dá por laudo médico, tá? Então, assim, sempre haverá necessidade de um relatório médico indicando que a funcionária precisa ser afastada em um período, tá? Então, ela sempre tem que ter um laudo médico determinando esse afastamento. Ivete Gonçalves. Essa liminar é para a cidade de São Paulo ou estado de São Paulo? Essa liminar é para todo, salvo engano, é todo o estado, né, Cássia? Você pode me ajudar nessa pergunta? Sim, essa liminar é para o estado de São Paulo. Isso. Oi, Sandra, boa tarde. Qual seria o grupo de risco no momento? O grupo de risco, eles são os idosos acima de 60 anos e os demais funcionários que têm alguma comorbidade. Por exemplo, uma hipertensão comprovada, uma cardiopatia, né? Então, tem uma lista, né, do Ministério da Saúde que determina quais são as doenças, né, de risco. Então, as pessoas que têm comprovadamente as doenças elencadas na portaria do Ministério da Saúde, elas estão no grupo de risco. Lembrando que ela tem que ter um comprovante médico, um atestado, né, alguma coisa dizendo que ela tem uma hipertensão grave, ela tem uma cardiopatia. É só para acrescentar, as gestantes também, elas estão incluídas nesse grupo de risco. E as mulheres grávidas, né, que as mulheres que estão naquele estado puerpério, que é logo após o parto, também estão incluídas nesse grupo, tá bom? Tem uma relação, depois, se você quiser, Sandra, você entra em contato que a gente passa, a relação de todos os empregados que podem ser considerados como grupo de risco. Tá? A gente vai estar escolhendo agora mais uma perguntinha aqui para responder, que já está dando o nosso tempo. E aí a gente vai atender. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, quiserem entrar em contato, a gente vai passar o nosso telefone aqui, os nossos meios de comunicação, tá bom? E se inscreva no nosso canal, que a gente sempre está trazendo novidade para vocês. Gente, então,
acabou nosso tempo, tá? As perguntas foram respondidas. Mais dúvidas, entre em contato com o nosso escritório, no telefone, no e-mail que aparece embaixo aí do vídeo para vocês, tá? Qualquer dúvida, também acesse o nosso canal, dá um like. Não deixa de dar o seu like aí. A presença de todos. Muito obrigada a todos, boa tarde. Boa tarde. Até logo. A Meira Fernandes não parou. O Brasil enfrenta há meses a pandemia de Covid-19, um tema de impacto social sem precedentes. A Meira Fernandes, em um momento tão delicado para a economia nacional e seus clientes, as instituições de ensino de todo o Brasil, não parou um só dia. Durante essa pandemia, estivemos ao lado de nossos clientes, trabalhando todos os dias, prestando todo o suporte para que eles tivessem as mais eficientes informações. Foram mais de 200 colaboradores em home office, conectados à nossa sede, atendendo mais de 800 instituições de ensino. Mais de 30 orientações preventivas produzidas e enviadas aos mantenedores e suas equipes. Recebimento e envio de documentos vitais ao funcionamento das instituições de ensino via serviço Meiradoc, com mais de 50 mil documentos processados em imagens. Especialistas produzindo material e solucionando dúvidas de nossos clientes todos os dias durante o isolamento social. Mais de 20 vídeos especiais sobre as MPs aplicadas às instituições de ensino postados no novo canal do YouTube da Meira Fernandes. Suporte contábil, fiscal e trabalhista durante todos os dias da pandemia e implantações em novos clientes acontecendo simultaneamente. A Meira Fernandes, durante a pandemia, não parou. Nos preparamos durante anos, investindo em tecnologia e capacitação para estar sempre ao lado de nossos clientes. Oferecemos um suporte eficiente e uma parceria verdadeira que os 40 anos de atuação de mercado chancelam com crescimento e expansão. Consulte a Meira Fernandes. Temos uma solução adequada à sua instituição de ensino. Somos especialistas na área da educação.